Ai, treininho de wrestling aqui, fui entrar nas pernas, o companheiro abaixou ao mesmo tempo, deu cabeça com cabeça, isso vai me custar 2 milhões de dólares. Fora brincadeira, galera, eu tô aqui para falar de Charles do Bronx, que nas últimas horas tomou conta da mídia mundial, para vocês entenderem em detalhes. O UFC lançou oficialmente no dia 7 de junho uma série em que mostram vídeos de Dana White com a cúpula ali, com os seus parceiros, né, os seus braços direitos, o Hunter Campbell e os matchmakers do UFC, Sean Shelby e Mick Maynard, numa salinha, tratando vários assuntos. Então, eles fizeram vários cortes nas redes sociais, né? Mas o fato é que eles mostram, eles divulgaram como foi o momento em que eles recebem a notícia em que o Charles do Bronx cortou o supercílio um dia antes de viajar para a sua revanche contra o Islam Makhachev em Abu Dhabi, luta que aconteceria no dia 21 de outubro de 2023, e no dia 11 de outubro, um dia antes da viagem, como eu falei, acabei de falar, o Charles machucou então o supercílio, fez um corte de 8 ou 9 pontos, foi bem profundo, muito sangramento e precisou cancelar a luta. E o interessante é que nesse documentário então, Dana White fica chateado, né? Fica indignado com a notícia. Poxa, às vésperas da luta o cara estava fazendo sparring, treinando duro, sem capacete. Então, e aí o Sean Shelby foi uma cabeçada de 2 milhões de dólares. Então, ele acaba vazando ali a notícia de que Charles receberia 2 milhões de dólares para enfrentar Makhachev, cerca de 10 milhões de reais. Acredito que seria até então a maior bolsa da história do Charles, né? Que hoje é o maior finalizador da organização de toda a história, dos 30 anos de história do UFC. A gente tem orgulho de falar isso, fala de boca cheia. A gente que é o país do jiu-jitsu, do Brazilian Jiu-Jitsu, dos criadores do jiu-jitsu da família Gracie, temos Charles do Bronx como o maior finalizador da história. Eu gosto de falar isso sempre. Então, esse foi o primeiro detalhe, então, que o Dana White revela ali, então, nessa série que eu falei de vídeos, que se chama UFC Inc., que é por dentro da história e fora do octógono, mostrando essa parte mais humana, né? Para quem não sabe, claro, o Dana White é o presidente do UFC, aí ele tem o Sean Shelby e o Mick Maynard, que são os caras que casam as lutas, que fazem a negociação, e o Hunter Campbell é o cara que tem aquela relação mais calorosa, que é o cara que coloca a cereja no bolo, que faz a proposta financeira, que chama o cara para jantar, que troca aquela ideia olho no olho, entendeu? E aí não para por aí. Teve polêmica ali que eles mostraram do John Jones, detalhes assim de negociações, de conversas, do Sean O'Malley também, e vai vir muita coisa por aí. Quem ainda não assistiu, é só acessar a plataforma do UFC, o UFC Fight Pass, e tá tudo liberado lá de graça para vocês, né? De graça não, porque tem aquela taxinha que a gente paga por mês para ter acesso ao aplicativo, ao app Fight Pass, né? E é claro que eu tenho. Então tem muita coisa vindo por aí. Isso, como eu falei, é para mostrar como é que é também o lado, né, tudo que eles passam, os problemas que eles têm que resolver em cima da hora, as substituições, as lutas que caem por doping, por lesão, por acidente, por problema conjugal, de tudo acontece. Então, essa série é para mostrar também o quão difícil é a vida dos caras que têm que tomar decisões, que é o Dana White, os matchmakers, né, o Sean Shelby, o Mick Maynard e o Hunter Campbell. Então, esse lado mais humano também, né? Normalmente a gente fica vendo aí nesses documentários, nesses vídeos que o UFC traz, da vida dos atletas, como é que é a vida em família, né? Trazendo o lado humano do atleta. Agora a gente está vendo um pouco então de quem tem que tomar a decisão, né? Dos chefes, né? Do patrão e dos seus braços direitos ali, como eu metaforizei, né? Olha, falei bonito agora. Colocar o bonezinho no bombox aqui que eu esqueci. E voltando então à série de vídeos do UFC... Rock, vai pra dentro, Rock. E o outro fato, a outra notícia envolvendo o nome de Charles do Bronx, que apareceu nessa nova série de Dana White, que pegou todos nós da imprensa de surpresa, é que ele foi convidado dias depois de cortar o olho e não poder lutar no UFC Abu Dhabi, o UFC 298, para substituir John Jones e Stipe Miocic enfrentando o Makhachev. A luta só seria adiada para a luta principal do UFC 295 no Madison Square Garden em Nova York. Porém, Charles alegou que não estava bem cicatrizado e que ainda não poderia lutar. E sobre o ferimento, Diego Lima falou à ESPN ali à época que na verdade ele não estava treinando duro, eles estavam simulando o jogo do Makhachev, fazendo uma espécie de drill ali, né, movimentos de wrestling,
e acidentalmente, mesmo sendo um treino de leve, entre aspas, eles bateram cabeça com cabeça. Nunca foi divulgado quem foi o parceiro de treinos que, sem querer ali, colidiu com o do Bronx, e também a gente não precisa saber disso, óbvio, né? Vale destacar que o Jon Jones ali, naquela época ali, às vésperas do UFC 295, também teve uma lesão grave, ele rasgou um músculo do peito aqui, do peitoral, fazendo também uma entrada de wrestling, né? O que deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha foi a pergunta: por que Charles do Bronx então não aceitou enfrentar Makhachev no dia 12 de novembro na luta principal do UFC 295 no Madison Square Garden em Nova York, se ele sofreu corte no supercílio no dia 11 de outubro de 2023, teria a luta com o Makhachev em Abu Dhabi no dia 21, 10 dias depois, não ocorreu, ele sai da luta, o corte cicatriza, seriam cerca de 30 dias até o UFC 295 no dia 12 de novembro, como eu frisei. O que aconteceu? Que Charles não poderia fazer todos os treinos específicos que ele precisaria para chegar 100% nessa luta, como por exemplo os sparrings, onde você toma golpes na cabeça e mesmo de capacete a pele fica mais sensível, é uma região vascularizada, então qualquer toque em cima abre, eu digo toque firmezinho, né? Claro que a gente sabe que os treinos na Chutebox Diego Lima são duríssimos. Hey, Chutebox nem... Mas fora a brincadeira, o Diego fez questão de explicar na matéria que eu destaquei mais atrás no vídeo, que naquele treino, na ocasião do corte no supercílio, realmente eles estavam fazendo uma simulação do jogo do Makhachev e foi um acidente de trabalho, uma colisão inesperada e que causou tudo isso e que agora o UFC chega aí e joga no ar pra gente ver nessas séries de vídeos fantásticas que você pode assistir no UFC Fight Pass. Espero que tenham gostado, vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o like, não sai sem meter um ground and pound aqui no like, se inscrever no canal que é muito importante porque assim o YouTube entende que você tá gostando e recomenda aqui no quadradinho do lado para mais gente assistir, tá bom? Beijão no seu coração e até o próximo.